Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui presencialmente e todos vocês que nos acompanham em suas casas, online. Existe um rio chamado Jurubatuba, que em língua tupi significa um lugar com muitas palmeiras. Era um rio belíssimo, um rio aonde até meados de 1926 ele era totalmente navegável. Inclusive muitas atividades físicas eram feitas ali, como nado, regatas náuticas, por exemplo. A partir do século XX, a paisagem ao redor do rio começou a mudar consideravelmente. O rio começou a sofrer uma série de transformações, especialmente por conta da chegada de imigrantes, principalmente aqueles vindos da Itália e do Japão, depois da Primeira Guerra Mundial. Depois de 1928, começou-se algumas obras de retificação que duraram até 1950. Esses objetivos eram, no começo, bons, como acabar com as inundações, canalizar águas, direcioná-las para a represa Billings, inclusive inverteram o sentido do rio com uma usina elevatória. Muitas obras vieram depois disso. Em 1957, construiu-se à margem desse belíssimo rio duas grandes estradas. Em 1970, duas grandes estradas para trafegar não apenas a pé, mas também com carro. O fluxo de carros começou a ser tão intenso a partir dos anos 70, que somado ao crescimento acelerado e desorganizado da grande cidade que começou a acontecer em torno do rio e a falta de planejamento, enfim, e as condições naturais, a falta de manutenção no rio, foram degradando, como por exemplo a emissão de esgotos, oleodutos, cabos de telecomunicação, galerias de água pluviais e também estradas de serviço para as operações de desassoreamento. Além disso, o rio também passou a receber esgoto doméstico, resíduos industriais, o que acabou comprometendo a qualidade completa das águas e da sobrevivência da fauna local, até chegarmos num cenário caótico, fedido, que temos nos dias de hoje. Se você já passou ali em São Paulo, você sabe do que eu estou falando, é o Rio Pinheiros, porque os jesuítas, no ano de 1560, mudaram o nome do rio para Pinheiros. Caos, fedor, sujeira e poluição. A nossa história de hoje é sobre sujeira, sobre fedor, sobre como um amontoado de sujeira faz mal para muita gente. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no que eu considero o trecho mais difícil e mais pesado e mais trágico de toda a Escritura. Juízes capítulo 19. Por fim, citaremos também o capítulo 20 e o capítulo 21, mas nos ateremos a fins de exposição e para fins didáticos, é bom que se saiba isso, apenas no capítulo 19. Para esse exercício, nós precisamos encarecidamente do auxílio do Espírito Santo, porque é impossível fazê-lo sem a intervenção do Santo Espírito. Eu peço que você feche seus olhos mais uma vez e ore juntamente comigo mais uma vez. Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos pelo dia de hoje. Te louvamos por este culto solene. Te louvamos pelo seu domingo, seu dia santo.
te louvamos porque o Senhor nos salvou. Te louvamos porque o Senhor permitiu que histórias como essa fossem registradas na Escritura para nos ensinar, para nos admoestar, para nos impelir a transformações e a mudanças. É no nome de Cristo que nós pedimos que o Senhor nos instrua pela Tua palavra. Amém. Amém. Livro de Juízes, capítulo 19. O primeiro verso do capítulo 19 de Juízes diz: naqueles dias em que não havia rei em Israel. Esse é um estribilho, é um refrão que acontece ao longo de todo o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é ambientado por esse mote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Por essa razão, e não menos, é que o primeiro versículo do primeiro capítulo de Juízes começa assim: naqueles dias não havia rei em Israel. E todos, portanto, faziam conforme aquilo que achava certo. Todos viviam de acordo com o seu próprio entendimento. Naqueles dias que não havia rei em Israel, cronologicamente, como nós podemos situar essa época? Você deve se lembrar que Moisés foi utilizado por Deus para tirar o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, peregrinaram por 40 anos, e por fim Moisés morre, ascende uma nova liderança, um sujeito chamado Josué, e então ele lidera o povo, os filhos de Jacó, o povo hebreu, na conquista da terra de Canaã. Canaã é uma terra habitada por vários povos tribais, povos esses que tinham suas culturas completamente pagãs, completamente aquém da realidade de Deus que havia sido revelado, ou ele teria se revelado a si mesmo, a Abraão e a sua descendência. É interessantíssimo o livro de Deuteronômio, que narra essa conquista da terra de Canaã, e há um discurso específico no livro de Deuteronômio para aquela geração que está entrando na terra prometida. Deus diz o seguinte, parte do discurso, talvez a parte mais enfática e icônica do discurso é: quando vocês entrarem na terra, não se esqueçam de mim. E quando o povo entrar na terra prometida, a primeira coisa que eles fazem, se esquecer do Senhor. E aí vem esse período que nós chamamos do período de juízes, dos juízes. Porque o povo rebela-se contra Deus, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. E então eles passam por severas tribulações. Então Deus levanta um levita, um juiz, alguém que une as tribos de Israel, luta contra os inimigos, contra os filisteus, contra os cananeus, contra os jebuseus, contra os heteus, contra os heveus e assim sucessivamente. E Deus livra o povo, e o povo passa por uma espécie ou por um período de paz e de prosperidade. Até que o povo começa a se rebelar contra Deus novamente. E o povo passa a novamente ser punido por Deus por intermédio de outras nações que o próprio Deus levanta para punir Israel. E acontece isso várias e várias vezes, um ciclo que dura mais de 400 anos. Mas ao mesmo tempo que há essa parábola no sentido de o povo fica perto de Deus, o povo fica longe de Deus, Deus pune, o povo volta para Deus, e aí depois o povo fica longe de Deus, Deus pune, o povo volta para Deus. A despeito disso, a maldade de Israel, ela consideravelmente começa a atingir altos níveis. E a última história registrada no livro de Juízes, a história que funciona como um preâmbulo para a monarquia que seria instituída, instaurada no próximo livro da Bíblia, que é 1 Samuel, é uma história dificílima de ser lida, quiçá compreendida. Mas eu quero compartilhar essa história com você nessa noite. Juízes, capítulo 19, naqueles dias em que não havia rei de Israel, houve um homem
levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. A história já começou fedida. Porque o que um levita está fazendo perambulando na região norte do reino, na região montanhosa de Efraim? O que um levita que deveria, nessa época, em Siló, ficava a casa de Deus? O que um levita, que era um sujeito que deveria ser consagrado ao serviço a Deus, estava perambulando na região norte? E o que um levita tomou para si? Por que um levita tomou para si uma concubina de Belém de Judá? Se você sabe um pouco de geografia, Belém de Judá é o extremo sul do país. O que uma mulher desposada, uma mulher que era solteira, estava fazendo na região norte, sendo ela do sul? Ora, nós não estamos falando de um tempo como hoje, que você pega o metrô e vai para o outro lado de São Paulo. Que história estranha. Porém, verso 2, ela se irritou com ele. Outras traduções, como a NVI, e eu tenho a opinião de que a NVI, nesse texto especificamente, ela foi mais feliz com a tradução, porque dentro do hebraico, o campo semântico dessa palavra é um campo semântico amplo, mas a mim me parece muito mais razoável a ideia da NVI, que diz que ela traiu. Não apenas que ela se irritou com ele, mas que ela o traiu. Bom, se ela traiu e isso significou o fim do casamento, ou se ela ficou irritada e foi embora, o fato é que eles se separaram. Ela deixou o homem e voltou para a casa de seu pai, que ficava em Belém de Judá. Que história estranha. E ela fica 4 meses separada do seu marido, até que o seu marido decide lhe falar ao coração. É o termo usado aqui no texto. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. No texto original diz, ele foi tentar apelar ao seu coração. Agora, nós não sabemos se de fato era um sujeito amoroso, um sujeito romântico, um sujeito que foi tentar reatar o seu casamento com as mais boas intenções, o que já seria estranho depois de 4 meses. Ou se era um sujeito orgulhoso, arrogante, que queria ter posse sobre aquela concubina, que já não devia ter um passado interessante para estar fora de casa, sem esposo, sendo concubina. Mas o fato é que o levita viaja e vai até o outro lado do país. E quando o sogro, o pai da moça, vê o seu genro chegando, ele fica muito alegre, eles comemoram. É o que diz o verso 4, o sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. O genro chega na casa do sogro e ele é muito bem recebido. Quando eu vou lá em Caldas Novas, na casa do meu sogro, o meu sogro já me espera também com a galinhada pronta. Meu sogro já me espera com tudo arrumado. Ele fica extremamente feliz que eu vou lá. É igual esse sogro aqui. Agora, a história, ela não está cheirando bem. E esse sogro aqui, ele tem uma generosidade exacerbada, estranha. Ele insiste para o genro dele, não, fica 3 dias aqui comigo. E eles comem, bebem. A Bíblia aqui usa um eufemismo para se alegram, no sentido de ficou bêbado, bebeu demais. E aí o homem levanta no outro dia, no 4º dia, para ir embora. Sabe quando você quer pegar a estrada logo cedo para não pegar o horário de fluxo? Quer pegar a estrada mais vazia? E ele diz, eu preciso ir embora. Ele acorda bem de manhãzinha, de madrugada do 4º dia, e diz, eu preciso ir embora. E o sogro diz, não, fica mais um pouco. E ele acaba que ele é engambelado pelo sogro. Não sabemos por quais razões o sogro age dessa forma. E ele fica mais um dia. Que história estranha. E aí no 5º dia ele fala, não, hoje eu vou embora. E o sogro diz, fica mais um pouco, come. Eu sei que eles ficam nisso durante um tempo. Até que o homem se levantou e foi embora. Veja o verso 10. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Então ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, que isto é, Jerusalém. Ora,
o livro de Juízes ele foi escrito numa perspectiva retrospectiva, ok? Ele foi escrito depois dos acontecimentos. Isso explica o fato de, por exemplo, o autor diversas vezes falar: naquela época não havia rei em Israel. Então, possivelmente alguém que já vivia no período da monarquia. Por isso que ele diz Jebus, que isto é, Jerusalém. Porque, na verdade, Jebus é a cidade dos jebuseus. E Deus havia dito que quando o povo entrasse na terra prometida, era para eles expulsar todo mundo daquela região, porque eles deveriam morar naquela região. Aquela região era a terra santa que Deus havia dado para eles, a terra que manaria leite e mel. Mas num ato de desobediência, eles não expulsam todo o povo. Algumas tribos pequenas, eles permitem que essas tribos continuem vivendo ali naquele território. Problema que dá até hoje lá os palestinos brigando pelo mesmo território, porque o povo de Deus não cumpriu a missão de Deus nesse sentido de povoar aquela terra. E Jebus, que é a cidade dos jebuseus, depois ela é conquistada, se você ler o livro dos reis, depois ela é conquistada por Davi e se torna Jerusalém, a grande Jerusalém, uma das cidades mais importantes do reino de Israel. Mas até então, era a cidade de Jebus. Com ele iam 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Ou seja, ele pegou a mulher da casa do sogro e disse: você vai voltar comigo. Então veja bem, quem é a tropa? É o levita. E interessantemente, ninguém tem nome nessa história. É o levita, a concubina, sua mulher, o seu servo e 2 jumentos. Quando chegaram perto de Jebus, acompanha aí na sua Bíblia, verso 11. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Ora, o servo, o empregado daquele levita, ele sugere: olha, já está ficando de noite, nós deveríamos parar aqui para dormir nessa cidade. Só que essa sugestão ela não é bem-vinda por parte do levita. Veja o que ele diz: não vamos entrar em cidade nenhuma estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. O que ele diz é o seguinte: não vamos dormir aqui, porque aqui é a fronteira dos inimigos. E essa cidade já pertence aos inimigos. Se nós dormirmos aqui, coisas ruins podem acontecer com a gente. Eles podem descobrir que nós somos filhos de Jacó, nós somos do povo hebreu, e então eles podem, inclusive, fazer mal contra nós, contra minha mulher, e nos roubar, enfim, coisa do gênero. Então vamos dormir numa cidade amigável. Vamos dormir em Gibeá ou em Ramá. Então eles continuaram a viagem e chegaram até Gibeá. Acompanha aí o versículo 15. O que acontece quando eles chegam em Gibeá? O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. E a história só está ficando cada vez mais estranha, porque havia na lei havia ordens expressas sobre hospitalidade. Que quando um estrangeiro chegasse na sua casa, você deveria recebê-lo, você deveria promover para ele limpeza, comida, ainda que fosse estrangeiro. Quem dirá um doméstico, alguém que era do povo. Mas estranhamente, essa história é uma história cheia de lacunas, uma história esquisitíssima. Estranhamente, ninguém deu hospitalidade. Isso significa a degradação espiritual de Israel e como eles já tinham abandonado completamente a lei de Deus. Como eles já tinham completamente abandonado os preceitos e os estatutos do Senhor nosso Deus, que sequer conseguiam lembrar do fato de que deviam ser hospitaleiros. Mas acompanhe que a história fica mais fedida. Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Veja, um homem de Efraim, da região aonde o levita
estava perambulando, aonde o levita estava perambulando e onde ele tomou para si a sua concubina. Que inclusive o texto nem disse se eles eram casados de fato ou não. E esse homem de Efraim, que é da região norte, estava morando em Gibeá, que era região sul. Porque Gibeá era uma cidade da tribo de Benjamim, portanto, ao sul do território que eles conquistaram. E esse moço, esse velho, estabelece um diálogo rápido. Olha, vocês são de onde? Ah, eu sou de Efraim também. Que legal, também sou de Efraim. Estou trabalhando aqui, acabei de vir do campo. E vocês vão passar a noite aonde? Não, a gente não conseguiu nenhum lugar, mas fica tranquilo, ele diz no texto. Eu tenho comida, eu tenho como fazer um aconchego para mim e para os meus animais, eu vou dormir aqui na praça e eu vou embora amanhã. Então, o velho diz uma coisa que é inusitadíssima. Veja o versículo 20. O velho diz, que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar, fique ao meu encargo. Só não passem a noite na praça. Não passem a noite na praça. Bom, o que poderia acontecer na praça? É uma praça do povo de Deus. É uma praça de uma cidade de Benjamim. É uma praça de uma cidade do povo da aliança. É uma praça do povo escolhido e eleito por Deus, que tinha a lei de Deus. O que poderia acontecer dentro de um território onde Deus é levado em conta? O que pode acontecer de tão ruim num lugar onde a lei de Deus está em vigor? Aonde Deus prometera que Ele seria o rei do seu povo? O que pode acontecer de tão ruim? Que história é essa que eu não posso passar a praça numa cidade dos meus irmãos, de um monte de gente que teme a Deus? Que história é essa? Então, ele os levou para a sua casa, diz o texto. Veja o versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, diz outras traduções. É um termo para designar filhos do mal ou pessoas malignas. Cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho dono da casa, traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que abusemos dele. Espera. É Juízes 19 que nós estamos lendo ou é Gênesis 19? Porque Gênesis 19 tem uma cidade pagã, que lá os homens festejam e celebram em orgias públicas. E um sodomiza o outro, e um abusa e violenta o outro. Inclusive queriam violentar o anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor que foram até a casa de Ló. Eu acho que eu estou lendo errado, não é possível em Gibeá. Gibeá é a cidade de Deus. Gibeá é povo santo, é povo eleito, é povo escolhido, são filhos de Abraão. Em Gibeá não. O dono da casa saiu para falar com eles e disse, não, meus irmãos, não façam tal maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessa. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês podem abusar delas e fazer o que bem quiserem. Não é possível. No povo de Deus não tem homem covarde assim. No povo que se chama pelo nome de Jeová, no povo que se chama pelo nome de Iavé, no povo que foi tirado pela forte mão de Elohim lá do Egito, esse povo estão querendo violentar um homem, estão completamente loucos. Mas não menos louco aquele que diz, não violente o homem, violente aqui a minha filha e a esposa dele.
no meio do povo de Deus. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E quando estavam amanhecendo, eles a deixaram. Não é possível que no povo de Deus exista um homem que dá a sua mulher para que homens malvados não violentem ele e violentem ela. Não é possível. Não é no mundo. É dentro da igreja. Esse pecado hediondo, como diz um amigo meu, não foi no carnaval. Foi no acampamento. Que sujeira. Ao amanhecer, verso 26, a mulher veio e caiu à porta do homem, aonde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até clarear o dia. Como assim ela ficou ali até clarear o dia? O que seu esposo estava fazendo enquanto a sua mulher estava sendo violentada por homens filhos de Belial? Será que ele continuou comendo e se banqueteando, como diz o verso 22, enquanto eles se alegravam? Eis que os homens daquela cidade. Será que ele continuou no banquete ou será que ele foi dormir? Porque veja o que diz no verso seguinte. De manhã, quando o homem se levantou e abriu as portas, que tipo de sujeito, que tipo de insensibilidade é essa? No meio do povo de Deus. E a mulher, por ter ficado ali tanto tempo, o texto não nos diz se ela morreu enquanto ela estava ali, mas o texto diz que, então o seu marido lhe disse, o seu homem lhe disse, levante-se, vamos embora. Que tipo de homem levanta, vai passar numa escada, vê que a mulher dele está lá, e ele diz, levanta, vamos embora. Levanta, vamos embora. Um sujeito que é levita. Não apenas aconteceu na igreja, mas aconteceu na liderança da igreja. Levanta, vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem pôs a moça num jumento e levou para casa. Como assim? Como uma carne estragada. Chegando em casa, e se você acha que não pode piorar? Chegando em casa, pegou uma faca. E esquartejou em 12 pedaços. E enviou para as 12 tribos de Israel. O texto continua e ele diz, no versículo 30, que nunca se fez uma coisa dessas, nem nunca se viu nada semelhante, desde que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. Nunca aconteceu uma concatenação de eventos pecaminosos tão hediondos, tão graves como estes. Não dá para saber se a mulher morreu na violência física. Não dá para saber se a mulher morreu durante a madrugada que ficou jogada sem forças na porta da casa. Não dá para saber se a mulher morreu
no trajeto em cima do jumento, ou se a mulher morreu quando seu próprio homem a esquartejou. Quando o povo de Deus vive como pagão, quando o povo de Deus se deixa influenciar pelo mundo, então as trevas que há no povo de Deus são trevas ainda mais escuras do que há nos pagãos. Palavras de Jesus. Em quão densas trevas estão? O próprio Jesus diz que aqueles que são filhos da luz e têm a sua casa limpa, os demônios que viviam nele saem por aí, acham mais 7 demônios amigos e voltam para viver dentro dele de novo. Quando o povo de Deus não se comporta como povo de Deus, muita coisa ruim acontece. Isso daria um sermão de 3 horas, mas eu vou te contar rapidamente o que aconteceu no capítulo 20. Os homens de Israel, ao receberem os pedaços da carne da esposa do levita, ficam consternados, indignados. E então eles convocam uma assembleia, uma espécie de CPI, e convida o levita para depor. E o levita, ele dá um testemunho mentiroso. Ele diz: eu estava na cidade de Gibeá, e os homens de Benjamim tiraram ela forçada de mim. Ele não conta que ele foi o covarde que, para salvar a sua própria pele, ele deu a esposa. Ele empurrou ela para fora. E então, isso gera uma guerra civil em Israel. Olha o que acontece quando a igreja não se comporta como igreja. Isso gera uma guerra civil em Israel. Porque os homens todos de Israel convocam um grande exército e vão lutar contra a tribo de Benjamim, a tribo pequena de Benjamim. E, inusitadamente, a tribo de Benjamim ganha a primeira batalha, ganha a segunda, mas na terceira, todo Israel, todas as outras 11 tribos fazem uma emboscada e eles destroem, acabam com Benjamim. Só sobram 600 homens que fogem. E depois de fazer isso, o povo de Israel se dá conta do tamanho da sujeira e como o assunto só está ficando cada vez mais difícil. Um abismo vai puxando outro abismo, é isso que o pecado faz. Para se livrar de um pecado, você acaba cometendo outro maior ainda. Então eles se dão conta, e o que nós fizemos? Nós extinguimos uma tribo. Porque todas as mulheres foram mortas, só tem 600 homens, e eles fizeram um juramento entre eles: ninguém vai dar filha para casar com quem for da tribo de Benjamim. Então eles não teriam esposas, todas as mulheres da tribo estavam mortas, aqueles 600 homens eventualmente morreriam e a tribo de Benjamim estaria extinta. E quando as outras tribos se dão conta de que eles extinguiram a tribo de Benjamim, eles dizem assim: vamos arrumar mulheres para eles. Mas a gente prometeu que a gente não ia dar as filhas de Israel para eles. A gente prometeu. Então eles invadem uma outra cidade, Jabes de Gileade, se não me falha a memória. E eles matam a cidade inteira, só salvam as mulheres virgens. E eles conseguiram salvar 400 mulheres virgens. Então eles trouxeram essas 400 mulheres virgens e deram para os homens da tribo de Benjamim. E por que todo Israel foi atacar Benjamim? Porque eles pediram que a tribo de Benjamim apontassem os malfeitores, os homens que fizeram aquilo com a concubina. E a própria tribo de Benjamim
A equipe jurídica da tribo de Benjamim não se manifestou e não entregou os malfeitores. Diz, nós vamos lutar por eles. Povo de Deus lutando para justificar dignas. Um pecado em cima de outro pecado, em cima de outro pecado, em cima de outro pecado. Uma guerra civil em Israel instaurada. Uma cidade que não tinha nada a ver, destruída. Porque quando a igreja não se comporta como igreja, é isso que acontece. Todo mundo sofre. A igreja, o mundo, todo mundo sofre. Só que eles só pegaram 400 mulheres dessa cidade, Jabes de Gileade. Ainda faltavam 200. E eles não podiam dar das filhas de Israel, porque eles prometeram. Veja o nível de malignidade. Havia uma festa da colheita. Isso já é o capítulo 21 de Juízes, se não me falha a memória. Havia uma festa da colheita na capital, aonde haviam rituais festivos, celebrações, aonde as mulheres virgens dançavam no meio do campo para celebrar a colheita. E aí os homens de Israel, os maiorais, os generais, os capitães, eles vão até os homens de Benjamim e diz: nós lhe demos 400 mulheres, ainda falta 200, né? Então nós faremos vistas grossas. Vocês podem subir ao festival, na capital, e escolher 200 moças virgens e pegá-las para vocês. Nós somos tão morais que nós não vamos quebrar o nosso juramento. Mas nós não estamos dando, vocês que estão sequestrando. E aí termina o livro de Juízes. Se você ler o último versículo do livro de Juízes, ele termina exatamente como ele começou. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que era certo. Agora eu te pergunto, isso é história de se pregar na igreja? Isso é coisa de se falar no púlpito, pastor? Eu vim aqui porque eu queria ser abençoado por Deus. Eu vim aqui porque eu queria que o Senhor botasse a mão na minha cabeça e dissesse que a minha semana ia ser maravilhosa. Poxa, pastor, eu vim aqui porque eu estou desempregado, eu estou esperando de Deus que Ele me dê alguma notícia, que Ele me dê alguma bênção. Que história sem esperança é essa, hein, pastor? É história de terror? É enredo de filme de terror? Mesmo nessa história aparentemente sem esperança. E aqui fica uma aplicação para nós. Quando a igreja não se comporta como igreja, coisas ruins acontecem a todos nós. Igrejas que são tolerantes contra o pecado. Igrejas que não praticam a disciplina. Igrejas que têm em sua liderança maldades, malfeitores. Igrejas onde os próprios membros fazem coisas piores do que não crentes. O Rio Pinheiros deixa a gente mais indignado, porque era para ser um rio limpo e bonito. Se fosse um lugar fadado ao fracasso, nós já estaríamos acostumados. Quando esse tipo de coisa acontece entre os pagãos, é esperado. Mas quando esse tipo acontece dentro da igreja, a coisa é pior ainda. A gente só lamenta o rio porque era para ser um lugar bonito. Era para os nossos filhos brincarem lá aos domingos. Era para praticarmos esportes aquáticos lá no rio. A igreja era para ser uma cidade sobre o monte. A igreja era para ser um lugar onde os perdidos olhavam e viam a radiante glória de Deus.
A igreja era para ser um hospital dos doentes. E muitas igrejas se perderam em seus pecados. E muitas igrejas, ensandecidas pelo poder e pela relevância, estão agindo sem rei, cada um fazendo o que acha certo. Mas nessa história toda, só há uma variante que pode mudar tudo. O livro de Juízes, do início ao fim, diz: naquele tempo, Israel não tinha um rei. Eu e você temos um rei. Um rei justo e bondoso. Um rei que não nos faz mal. Um rei que só nos faz bem. Um rei que não nos decepciona. Um rei que não nos manda para a morte, mas morre em nosso lugar. Um rei que não nos empurra para a violência, mas ele dá a si mesmo em nosso favor. Nós temos um rei. A nossa esperança é essa. Se por vezes a igreja parece uma nova Sodoma, se por vezes o povo de Deus se comporta como uma nova Sodoma, se tantas coisas, e se por tantas vezes coisas horrorosas acontecem e parecem até mesmo inevitáveis, a nossa esperança é um rei. E eu passo a ler aqui a conclusão de alguém que pregou esse mesmo texto e concluiu de uma forma irretocável, alguém que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, reverendo e doutor Emílio Garófalo Neto. A nossa esperança é um rei justo e bom, que nos protege, que luta por nós, que nos salva, que enfrenta o inferno, que pune o mal. Nesse fedor todo, o bom perfume de Cristo se faz necessário. O seu povo, que se chama pelo seu nome, precisa exalar também esse perfume, ao invés de feder como Sodoma. Porque para que as coisas viessem a cheirar bem, foi preciso que o aroma suave do sacrifício do homem-deus subisse aos céus. Graças a Deus por isso. Felizmente, existe um rei assim, um marido justo, um sacerdote justo. Às vezes a igreja parece uma nova Sodoma, mas, felizmente, está para ser inaugurada uma nova Jerusalém. A cidade santa do Cordeiro, aonde nenhuma maldade entrará, onde as mulheres serão plenamente protegidas, aonde os homens não se acovardarão, aonde nada parecido com um filme de terror jamais acontecerá. As praças da cidade não serão perigosas, serão cheias de animais e cheias de crianças. Zacarias 8 fala sobre praças assim na Nova Jerusalém. Eu me pergunto, em meio a essa nova Sodoma, quando virá a Nova Jerusalém? O Espírito diz, vem. A noiva diz, vem. Até quando, Senhor? Maranata. Vem, Senhor Jesus. Deus, nosso Pai bendito, humildes na Tua presença, reconhecemos que se não um rei bom e justo, se cada um fizer conforme achar o que é certo e bom para si, nós terminaremos pior do que os pagãos. A Escritura nos dá evidências claras de que quando o seu povo se comportou sem obedecer às leis do Rei Cósmico, o seu povo
potencialmente mal também, se tornou pior do que os pagãos. Ajuda-nos a viver sob as orientações e sob as ordens do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Porque nós não somos daqueles que fazemos o que achamos o que é certo. Somos daqueles que obedecemos a tua voz. Nós temos um Rei. E quando a Nova Jerusalém for inaugurada, toda injustiça será derrotada. Que o Senhor nos ajude a esperar ansiosamente a Nova Jerusalém, enquanto por vezes vivemos na Nova Sodoma. Que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que as misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seu amor, sua alegria, sua paz, a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua mansidão, o seu domínio próprio, esteja sobre nós todos os dias, não só hoje, mas para sempre. Amém.